Gente, bom dia, tudo bem? Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Rodrigo Moreira, eu sou sócio aqui da LDCM Advogados e queria, em nome do escritório, em nome dos convidados, dos nossos queridos painelistas, agradecer a todos pela presença aqui no nosso escritório. E queria falar um pouco do nosso escritório e falar um pouco desse espaço aqui, sobretudo para aqueles que estão vindo aqui pela primeira vez. Bom, o LDCM Advogados é um escritório de advocacia, a gente trabalha na área do contencioso e, para quem não é do direito e se pergunta que nome feio é esse, é briga. Né? A gente trabalha com briga. Então, é um escritório que, curiosamente, tem um espaço para promover encontros, mas a gente também advoga em casos envolvendo conflitos bem brabos, às vezes. Mas, brincadeiras à parte, o nosso escritório foi fundado em 2018. O nosso principal sócio, Leonardo, que está aqui, que é o LDCM, o Leonardo de Campos Melo. O Leonardo tem um histórico, muitos anos de carreira na área do contencioso. Nós éramos amigos de outros cenários, a gente dava aula junto, a gente acabou conversando com a ideia de um projeto de desenvolver um escritório de advocacia que tivesse um trabalho diferenciado, focado no contencioso estratégico, em causas relevantes e tudo mais. E aí a gente deu o Leap of Faith em 2018 para abrir o escritório, que começou na Torre do Rio Sul. E nós tivemos 2 anos muito prósperos na Torre do Rio Sul, até que nós e o mundo fomos tomados pela pandemia no início de 2020. E aí, como todo mundo, né, ficou fechado em casa no período de lockdown, e a gente passou a refletir se não seria interessante a gente mudar de áreas também e vir para cá. E aí a gente encontrou esse imóvel super legal aqui, disponível no mercado na época, e resolvemos apresentar uma proposta, alugamos esse espaço. Isso aqui era para ser um restaurante, curiosamente, né? Isso aqui era para ser a cozinha do restaurante. Que bom, né? Porque é por isso que ele tem esse pé direito alto, e se não fosse por isso a gente não poderia ter esse auditório aqui tão legal. Então, a gente viu esse espaço, que era um calabouço. Vocês tinham que ver isso aqui na época das obras. Aliás, antes das obras, as paredes eram iguais, só isso. De resto, tinha... um dia, sem brincadeira, tinha uma lâmpada ali, e era um calabouço, podia fazer filme de terror aqui, ia ficar muito legal, mas, enfim, a gente resolveu fazer outra coisa. Mas, então, enfim, nós fizemos uma obra que, modéstia à parte, eu acho que ficou super legal, e com foco nesse espaço aqui, a nossa proposta é organizar eventos e encontros como esse. O nome Hub LDCM é para ser um espaço de encontro. Não é para ser um espaço de encontro de temas jurídicos, mas de temas que interessem a sociedade, como essa discussão de hoje, que é uma discussão da ordem do dia. Falar de inovação já é algo que está no vocabulário, na boca de todo mundo já há muitos anos, mas sustentabilidade é um assunto literalmente da ordem do dia. Né? E é um assunto particularmente importante para a nossa cidade, que tem uma vocação para a inovação, para a economia criativa e também para a sustentabilidade. Então, por isso, pensando nessa pauta, que enfim, a gente procurou pessoas incríveis para vir aqui falar um pouco desse assunto. E aqui a gente tem 3 grandes nomes do setor público. Acho que a gente tem aqui 3 representantes de um novo perfil de homem público, vamos dizer. São pessoas jovens, mas não apenas pela idade, mas serem pessoas com a cabeça moderna, uma cabeça com vocação para trabalho, realmente para colocar a mão na massa e fazer a coisa pública funcionar. E aqui, enfim, eu acho que todo mundo sabe que existe talvez uma noção de que tudo que é público funciona mal, tudo que é público vai devagar, tudo que é público é desatualizado. E não precisa ser assim. E por isso a gente precisa de pessoas que estejam dispostas, às vezes, a abrir mão, às vezes, de uma carreira que pode ser eventualmente mais lucrativa, para se dedicar à coisa pública. E eu acho que a gente precisa de pessoas assim. Então, eu já dou as minhas boas-vindas aos meus queridos colegas aqui, que eu gostaria de chamar à mesa. Primeiro, Chicão Bulhões, que foi secretário municipal. Por favor, palmas para o Chicão. Bem-vindo, cara. Queria também convidar o Eduardo Cavalieri, que foi secretário municipal de Meio Ambiente. Por favor, palmas. Bem querido. E o Júlio, que é vice-presidente do Investe Rio, que é uma agência de fomento ligada à Prefeitura do Rio de Janeiro. Júlio, muito obrigado pela presença. E é isso. Gente, eu vou pedir para que vocês se apresentem, falem um pouco da experiência de vocês, um pouco o que vocês acham que pode ser a contribuição do poder público para essa pauta de inovação e sustentabilidade. E eu queria pedir para que o Chicão começasse com a sua exposição. Chicão, por favor, fica à vontade.
Bom, obrigado, Rodrigo, Leonardo, obrigado aqui o pessoal do escritório, é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre inovação. Parabéns pelo Hub, parabéns também pelo investimento aqui na cidade. Eu acho que são pessoas como vocês aqui que realmente tocam esse Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro faz caminhar, e acreditar na cidade, estar aqui, fincar o pé, trazer coisas, enfim, né? Acho que isso é o que faz, na verdade, tudo acontecer. E um pouco com esse espírito foi que a gente começou a trabalhar uma agenda estruturada para a cidade do Rio de Janeiro de ecossistema. Primeiro, chegar na prefeitura e fazer um diagnóstico no desenvolvimento econômico. Né, quando fui convidado ali pelo prefeito Eduardo Paes para assumir essa pasta, a primeira coisa que a gente fez foi um diagnóstico de, bom, beleza, o que nós vamos fazer aqui e como é que a gente vai remontar uma caminhada que, na verdade, na nossa opinião, não está clara ainda para a cidade do Rio de Janeiro em termos de desenvolvimento. Né, o Rio foi capital federal, deixou de ser capital federal para ser um estado da Guanabara. Depois de ser estado da Guanabara, houve uma fusão ali nos anos 70, que, na nossa opinião, não deu um norte claro ainda para o Rio de Janeiro. Isso faz que o Rio de Janeiro seja uma cidade que tem muita terra da União, que tem muita terra do Estado, que tem uma governança política relativamente confusa. E, na nossa opinião, faltava também um certo norte de, bom, beleza, mas o que nós podemos caminhar aqui de maneira estruturada em termos de desenvolvimento, para além daquelas coisas que a gente já tem como percepção mais fácil. Né? O Rio é uma cidade turística, o Rio é uma cidade que pode ter grandes eventos, o Rio é uma cidade que já tem um certo potencial, é bonito, né? As pessoas vêm, tudo mais, mas está numa crise de narrativa, uma crise profunda de governança em relação ao governo anterior, que deixou uma coisa muito desarrumada para ser desenhada ali. E aí a primeira coisa foi montar uma secretaria que falasse de 3 temas: desenvolvimento econômico, inovação e simplificação. Que são os 3 pilares, que é o nome da secretaria, que foi criada, que não existia aqui na capital. A secretaria anterior cuidava de restaurante popular. Restaurante popular é um tema importante para a assistência social, não é um tema, na nossa opinião, de desenvolvimento econômico propriamente. Então, o primeiro desafio foi remontar e montar um organismo que conversasse com essa necessidade. Aí, nosso tema de hoje aqui é inovação, mas da gente conseguir começar a reativar o nosso ecossistema de negócios do Rio de Janeiro. Porque a nossa avaliação é que o grande diferencial de cidades como São Paulo em relação ao Rio de Janeiro não é a questão necessariamente tributária, não é necessariamente a questão de segurança. Tudo bem, se o Rio tem uma questão de segurança, tem, a gente vê isso todo dia, as pessoas sofrem com isso, mas outros lugares do Brasil também tem, São Paulo também tem. Eu tenho uns amigos meus, executivos aqui, trabalham aqui no Rio, que quando teve aquele negócio no shopping, né, que chamou a atenção de muita gente, um assalto no shopping, um caso muito grave, o Rio acabou, isso só acontece aqui, por isso que todo mundo está indo para São Paulo. Cara, eu entrei no Google, joguei assalto no shopping em São Paulo. Eu tinha tido 3 assaltos idênticos em São Paulo, idênticos, mesmo modus operandi, também com pessoas, também com vítimas, e falaram, olha, cara, se você está me dizendo que você vai para Copenhague, em Oslo, eu entendo, os índices são diferentes. Agora, se você me disser que você vai para São Paulo só por causa disso, aí eu acho que você está tendo uma decisão mais emocional do que racional, porque no fundo, o que acontece lá mais que aqui, na minha opinião, são anos de estruturação como lugar de ambiente de negócios que permitiu com que as pessoas fizessem negócios, trocassem network, trocassem cartão. Você vai no restaurante e encontra alguém. A cidade tem um drive ali de fazer dinheiro, de fazer investimento. A cidade se conecta com o interior, que tem investimentos no agro forte, né, que tem uma infraestrutura de transporte adequada. Enfim, tem todo um ecossistema montado ali para que as pessoas sintam que ali elas estão prosperando mais. Então, isso foi que a gente começou a falar no Rio de Janeiro sobre essa necessidade de entender o seguinte: olha, galera, não é só sobre questões tributárias, é claro que ter competitividade tributária é importante, é claro que ser simples, e aí o nome simplificação é fundamental para o ambiente de negócios, mas a gente também precisa começar a tratar desses ecossistemas de fazer negócios no Rio de Janeiro. E aí, a partir disso, a gente estabeleceu um plano de trabalho com universidades, com pessoas que pensam Rio de Janeiro há muito tempo, formamos um time de pessoas muito boa, muito qualificada, tem algum deles aqui, né? Tem o Marcel, tem o Manuel, o próprio Júlio na Invest Rio. Não existia uma Invest Rio, existe Invest São Paulo, Invest UK, Invest sei lá o quê, todo mundo tinha uma agência de atração de investimentos, o Rio não tinha. Então a gente pegou lá um CNPJ que estava largadinho lá no canto e transformamos numa agência de atração de investimentos para a cidade que possa ser referência para
as pessoas que chegam no Rio de Janeiro, para os empresários, para os empreendedores, né, que estejam chegando na cidade, uma agência de promoção de negócios para fazer, enfim, a economia girar um pouco melhor aqui, de uma maneira em que o governo seja proativo nesses relacionamentos. E começamos a estruturar o Rio de Janeiro como capital da inovação e tecnologia do país. E por que capital da inovação e tecnologia do país? Primeiro, porque em certos setores mais tradicionais nós não vamos competir com São Paulo, que já tem infraestrutura, né? Então, ficar batendo na tecla do que a gente ainda não tem para competir com lugares que têm um pouco mais do que a gente, estão anos na nossa frente, na nossa opinião, seria a gente apostar em um longuíssimo prazo que poderia não acontecer. Então vamos pegar o que a gente já tem de instrumento aqui. O que a gente tem de melhor instrumento aqui na nossa avaliação, numa avaliação que a gente fez com várias universidades, com várias pessoas, foi, cara, a gente tem gente. A gente forma boas cabeças. Nós temos aqui o IME, no Rio de Janeiro, nós temos o IMPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada no Rio de Janeiro, nós temos a FRJ no Rio de Janeiro, nós temos a UF aqui, temos a Rural, temos a UERJ, temos a PUC, temos a FGV, temos a IBMEC, temos várias universidades. A gente exporta bons profissionais para outros lugares. Você vai a São Paulo, tem um monte de gente falando carioquês. E as pessoas não estão vendo o Rio de Janeiro como esse ambiente para ficar aqui, empreender aqui e estar aqui. Então, a gente acredita que o Rio tem instrumentos de formação de gente, de produção de ciência, de produção de conhecimento, mas no nosso diagnóstico o Rio não transforma esse conhecimento em negócios. E aí começamos a estruturar a partir do que o Rio já poderia ter. Claro que falar de desenvolvimento econômico, você pode perder um pouco o foco, porque você pode acabar falando de tudo. Educação é fundamental para o desenvolvimento econômico. Infraestrutura é fundamental para o desenvolvimento econômico. Então, você tem vários fatores, claro, que somam para desenvolvimento econômico. Então, para não trabalhar tudo e não conseguir nada no final do dia, a gente focou especificamente no tema inovação e tecnologia, que a gente acredita que tinham várias oportunidades e a gente plantou essas sementes ao longo desse trabalho de 1 ano e 4 meses, à frente ali da secretaria, que agora eu tive que me afastar, em razão de ser pré-candidato, a lei eleitoral manda afastar, porém, a gente plantou várias sementes numa equipe que continua com essa mesma agenda, do prefeito Eduardo Paes, que resultou, primeiro, acho que um dos trabalhos foi começar a trazer eventos relevantes. Então, tem o Rio Innovation Week, que aconteceu aqui na cidade, tem o Web Summit, que é um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, que estava meio largado, porque os caras tentaram contato no passado com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tinha relegado o Web Summit, não deu a devida atenção aos organizadores do evento. Então, assim que a gente chegou, a gente procurou eles proativamente para negociar a vinda para cá, para a cidade. Vão ser 6 anos seguidos desse evento, que foi um dos motorizinhos transformadores da cidade de Lisboa, em termos de empreendedorismo. Para quem conhece um pouco o caso de Lisboa, eles começaram a ter mais hubs, mais ativações, mais eventos, começaram a ser entendidos como uma cidade amiga da tecnologia, do empreendedorismo, também muito em razão da potência que foi o Web Summit ali na Europa, e a gente quer trazer isso para cá, que vai ser um atrator, uma marca conhecida globalmente para trazer pessoas, investidores para cá também. Lançamos o projeto do Porto Mara Valley, que eu sempre brinco que é um nome brega, que era para ser brega mesmo, porque, na verdade, se a gente colocasse distrito de inovação da cidade, fica uma coisa dura, fica uma coisa que não conecta. Não engaja. Não engaja, não tem um certo... E aí foi quando o nome foi polêmico, as pessoas, legal, o que é isso aí? Achei o nome horrível, quero ver o que é. Achei o nome maneiríssimo, quero ver o que é. Enfim, você teve reação. E que basicamente consiste, e isso foi estruturado principalmente pela Invest Rio, com o time da secretaria, que consiste num hub de inovação. Tem 10 mil metros quadrados ali na região do Porto, que é uma região que recebeu muita infraestrutura nos últimos anos, mas não andou para frente, em razão também do governo passado não ter levado o plano adiante, mas se retomou o plano de reocupação daquele espaço com infraestrutura, com a primeira universidade do IMPA no Brasil. O IMPA ele tem pós-graduação aqui no Jardim Botânico, mas ele não tinha graduação, então ele vai passar a ter um curso de matemática em tecnologia, graduação, com ramificações em física, ciência de dados, programação, dentro de um hub de inovação ali na região do Porto, com empresas de tecnologia, que serão parceiras desse hub. Esse projeto não vai ser uma estatal. Nesse projeto, a prefeitura ela é dona do terreno, ela é dona do galpão, através da CEDURP, que agora mudou de nome para CCPAR, mas a CEDURP é a dona desse terreno, e a prefeitura ajudou na estruturação do projeto, mas é um projeto em que o privado vai tocar com uma governança que um outro escritório de advocacia ajudou a fazer pro bono,
que o pessoal de uma auditoria chamada Visage ajudou a fazer pro bono, grandes nomes do mercado ajudaram a construir, e isso vai começar a transformar a região do Porto. Já tem 5 ou 6 novos residenciais ali licenciados e vendidos praticamente. Então ali vai ser um projeto estruturado de inovação para reverberar para toda a cidade, conectar todos os hubs da cidade também nesse hub. A gente lançou a Lei da Liberdade Econômica, foi proposta pelo governo, né, proativamente, a Lei da Liberdade Econômica Municipal, você tem a federal, estadual, mas na municipal a gente foi um pouco além, a gente eliminou as restrições de zoneamento urbano para negócios de baixo impacto. Quem já teve que fazer consulta prévia de local aí sabe do que eu estou falando, você entra no sisteminha, vê se naquele endereço você pode ter um negócio, e ali você sabe se você pode se formalizar no seu endereço ou não. A gente eliminou a necessidade de alvará para negócios de baixo impacto na cidade e eliminou as restrições de zoneamento. O que significa que a pessoa pode empreender em casa agora, do seu computador, com 1, 2, 3 pessoas, podendo estar formal junto à cidade do Rio de Janeiro, que até então as pessoas colocavam o seu endereço ou na sede do contador, ou no sede do advogado, ou num escritório virtual. Eu mesmo, quando tive um escritório na minha vida, antes de entrar na política ali em 2018, tive meu escritório, comecei em casa, né, na sala da minha casa, e coloquei meu endereço no escritório virtual e consegui meu alvará ali no escritório virtual. Nem eu tinha tanta noção assim que eu estava fora da regra e como a cidade perde sem ter os dados sobre onde estão os seus negócios efetivamente. Então isso mudou, já está valendo a lei, já foi regulamentado por decreto, isso já é um direito dos empreendedores. O que está faltando é o sisteminha da prefeitura agora responder a essa legislação. Isso está sendo feito, porém, como tudo no poder público, demora um pouquinho mais do que a gente gostaria, mas está em vias de ser feito, porém já é um direito, já está lá no decreto, já está regulamentado por lei. Isso também ajuda a galera que está inovando, os empreendedores, a galera que está querendo trazer novos negócios. Isso vence uma desnecessidade de ficar muito preocupado de onde eu tenho que abrir. Aprovamos o ISS Tech para a região do Porto, principalmente, para a gente tentar dar uma aquecida num lugar que tem infraestrutura de transporte, tem infraestrutura de conexão, de internet para receber empresas de tecnologia na região do Porto também. Então, ali, quem for da área tech, quem for da área de desenvolvimento, tecnologia, etc., hoje paga menos imposto, já está aprovada essa lei, então paga 2% de imposto. Está sendo feito um estudo para para diminuir esse imposto na cidade inteira, né, não só na região do Porto, embora na região do Porto ainda vá ter um benefício de IPTU, ainda vá ter um benefício do valor da terra mais barato, mas está se estudando junto à Fazenda de ampliar esse 2% do ISS Tech não apenas para a região do Porto, mas para o restante da cidade. Isso é uma agenda que deve avançar muito em breve também junto à Prefeitura. Lançamos um grupo de trabalho para pensar e trazer a questão das criptomoedas, né, que foi o Cripto Rio, que juntou a Invest Rio, a Procuradoria, a Fazenda, juntou a galera toda para dizer o seguinte: olha, tem uma galera aqui no Leblon que não é o faraó do Cabo Frio lá, não é o cara das pirâmides, é o cara que está pensando o mercado cripto no mercado, o cara está na Nasdaq, o cara está listado em bolsa, o cara está seguindo o mercado. Cripto é um tema novo e a gente começou a entender profundamente, principalmente as tecnologias em torno do cripto. A gente está muito mais interessado no blockchain, nos tokens, no NFT, do que propriamente, necessariamente no cripto, embora a gente seja, eu pessoalmente seja um entusiasta, tem alguns entusiastas, mas é mais do que isso. É as tecnologias no entorno disso que a gente entende que podem ser transformadoras, não só para o serviço público, mas eu tenho certeza que serão transformadoras para a sociedade muito em breve. Então, o Rio de Janeiro quer estar à frente dessa curva. O Rio de Janeiro, a partir do ano que vem, vai aceitar pagamento em cripto, mas o cara não vai poder pagar um Bitcoin para a cidade, ele vai fazer isso através de uma intermediadora. A intermediadora faz a conversão, porque a cidade não pode receber o cripto na sua conta lá, pode dar problema de toda a ordem para o gestor público. Então, assim, é uma maneira da gente incentivar isso, da gente começar a juntar esse ecossistema, fazer e dizer que o Rio é uma cidade crypto-friendly, isso está acontecendo. Lançamos um grupo de trabalho que resultou na vinda da Air Carbon aqui, que nós teremos em breve, vamos ouvir um pouco mais sobre isso, né? Eu acredito que tenha sido um fator interessante para a vinda, que foi o do Bolsa Verde Carioca, que era um pouco de retomar o protagonismo do Rio de Janeiro para o mercado financeiro. O mercado financeiro ainda é um pagador de impostos relevante na cidade do Rio de Janeiro, ainda paga bastante ISS na cidade, ainda temos mercado financeiro aqui, mas lá no passado, quando a Bolsa de Valores saiu do centro da cidade e foi para São Paulo, foi um climão de perdemos, né? Então, vamos criar um climão diferente. Já que perdemos aquela Bolsa, por que não termos uma nova Bolsa? Uma nova forma com economias verdes que pense, que esteja
muito atuante trabalhando nesse mercado de crédito de carbono. E aí, eu defendo uma regulação boa lá no Congresso, eu acho que a gente tem que avançar na regulação do mercado de crédito de carbono no Congresso para potencializar essa agenda aqui, porém, nós temos um mercado voluntário hoje que é muito relevante, que veio essa plataforma aqui para o Rio de Janeiro, ele vai contar um pouco dessa experiência, mas que a gente ficou super feliz dessa vinda da Air Carbon, porque foi um exemplo de Bolsa Verde Carioca no mercado voluntário, que já fez leilões de crédito de carbono aqui no mercado voluntário no Rio, e a gente enviou para a Câmara também um projeto de lei, junto com a Secretaria de Fazenda, que é o que a gente chamou do PL do ISS neutro, que basicamente a gente quer também baixar o imposto para toda a cadeia relacionada às finanças de economia verde aqui na cidade, está para ser votado na Câmara dos Vereadores. Isso também seria um avanço para a gente mostrar, olha, se você é uma empresa de economia verde, trabalha com finanças, tem uma plataforma, está aqui no Rio, cara, vem para cá, o ambiente regulatório para você é melhor, você vai ser recebido de braços abertos, vai pagar um pouquinho menos de impostos e vai estar relacionado a todo esse ecossistema de inovação. Que se junta ao Programadores Cariocas, que é um programa que já está rolando também. São 50 milhões de reais para formar, são pagamentos de voucher, bolsas, para a gente formar pessoas, jovens, de 17 a 29 anos, que saíram formados no ensino médio da escola pública, do Brasil todo, no ensino médio da escola pública, e refugiados, que é um número menor de pessoas, mas também é oportunidade, para se formar em programação na cidade do Rio de Janeiro. A cidade hoje está pagando bolsa para formar essas pessoas, esses jovens, para ter mão de obra. Não só oportunidade de emprego para essas pessoas, mas que são melhores empregos, né? Tem uma oferta grande de emprego em programação, tem uma demanda para esses jovens no mercado, mas tem pouca mão de obra disponível ainda, técnica nisso. Então, a gente lançou esse programa, a inscrição está rolando agora, a gente espera formar 1.200 jovens no primeiro ano e 5.000 até 2024. Se for um sucesso, dê super certo, é um programa que pode permanecer, porque a gente quer, de novo, que tenha essa força de trabalho qualificada para as empresas se instalarem aqui, se abrirem aqui, estarem aqui. A gente acredita que tecnologia é o grande meio de vencer barreiras físicas de entrar em comunidades, por exemplo, né, onde você tem uma dominação de grupos armados, que é um problema de segurança pública que precisa ser resolvido, mas que eu acho que tem um fator aqui que a gente pode começar a usar tecnologia para entrar nesses lugares. As pessoas estão com seus smartphones, com seus computadores, nesses lugares existe essa vida que as pessoas estão muitas vezes conectadas. Tem outros lugares que não tanto, mas tem muitos que você já consegue essa conexão. Então, assim, são várias ações integradas aqui do Rio de Janeiro, da sociedade, integradas com outras secretarias. Aí o Cavalieri pode entrar mais nesse tema voltado para a sustentabilidade das metas aqui, mas são vários temas que a cidade do Rio de Janeiro avançou para que a gente abrace e proponha um novo consenso sobre ser uma cidade que abraça a inovação e tecnologia. Eu acho que, no passado, São Paulo propôs um consenso, que era, vamos ser uma cidade de negócios. Independente do governo de esquerda, governo de direita, raramente você vê a sociedade paulista sair desse consenso. Entra um governo X, entra um governo Y, mas aquilo é um consenso que a sociedade abraçou como um lugar de fazer negócios. E é o que a gente quer propor e o que a gente está propondo aqui no Rio de Janeiro. Ser uma cidade sustentável, a capital da inovação, da tecnologia, uma cidade que abraça as suas vocações turísticas mais voltadas também a esses setores. É uma cidade que consegue abraçar o audiovisual, a economia criativa, mas a partir de um olhar tecnológico, a partir de um olhar de formação dessa mão de obra, e uma cidade que se entende como criativa e que geradora de riqueza nessa área que, na nossa opinião, se você olhar para a Bolsa de Valores, se você olhar para os grandes investimentos têm sido direcionados, e na Bolsa mesmo a gente vê isso, para as grandes empresas de tecnologia e de pesquisa. Então a gente precisa ter pesquisa aqui no Rio de Janeiro, precisa ter uma ciência que funcione, e aí tem muito trabalho para fazer também em âmbito federal para que a gente melhore e potencialize o Rio de Janeiro, mas vou deixar isso para um segundo tema. Só quis elencar esses programas aqui para vocês que já estão acontecendo, né? Então não são promessas, são coisas que estão rolando aqui na cidade do Rio de Janeiro, entre algumas outras ações, para que a gente comece realmente a potencializar esse trabalho de inovação. E aí o tema do nosso painel, papel do poder público. Eu acredito que o papel do poder público é esse. É estruturar um ambiente para que o privado possa prosperar, porque é o privado que traz o investimento, é o privado que gera o emprego, é o privado que abre a empresa, é o privado que faz a economia girar, mas ele precisa, na nossa opinião, de um ambiente melhor, de um ambiente propício para que isso aconteça. E aí a criação desse ambiente não é um tiro
curto de uma bala de prata que vai resolver os nossos problemas. Na nossa opinião, são várias ações coordenadas mostrando que o Rio de Janeiro tem uma saída e que, na verdade, essas coisas já estavam acontecendo e a gente teve uma surpresa maravilhosa quando a gente viu que a cidade realmente está afim e tem demanda para isso. Chicão, oi. Claro, só um segundo, deixa eu te dar o microfone, só um minutinho. Só para a gente ter o registro na gravação. Excelente exposição, excelente apresentação. Eu só queria salientar que sem infraestrutura, segurança, saúde, sem a base, o resto fica difícil. E essa, quando você fala de São Paulo, fala de ambiente de negócio, ele tem um ambiente de negócio, mas no Rio, não é que ele não tenha um potencial, não é que ele não tenha porque tem, mas a infraestrutura, principalmente saúde, segurança, educação, é o fundamento. Então, depende do poder público. Né? De acordo. A gente, sim, aí tem as visões de governo, né? Eu acho que concordo 100%, tem que ter infraestrutura, sim. Tem algumas estradas importantes, principalmente de ligação e de consolidação de infraestrutura, na minha opinião, do Estado do Rio de Janeiro, que passam por concessões federais, passam por intervenções estaduais e que demandam uma interação de entrega coordenada. Eu acho muito ruim, por exemplo, que o nosso metrô seja estadual. Eu acho que é um erro de governança conceitual. Eu entendo que tinha um projeto do metrô da linha 3 para conectar com São Gonçalo e tal, mas eu acho que continuo achando que foi um erro no passado, porque eu acho que isso é uma questão municipal. E no poder público a gente tem que vencer muitas dessas interações, provocando também muito poder ali. Assim, por exemplo, o Distrito Industrial de Santa Cruz é um problema crônico de infraestrutura que nós estamos resolvendo agora, depois de séculos de abandono absoluto, em que onde estão parte das nossas principais indústrias ali, você tinha basicamente um brejo, você tem basicamente uma entrada e saída de caminhão, ônibus, etc., que a pessoa atola quando sai dali, o caminhão vira com os empregados, isso era um problema crônico. Agora as obras estão sendo feitas ali na região, né, foi feita uma nova licitação para lá, foi feito um investimento, então a cidade assumiu aquilo ali, apesar do maior recolhedor de ICMS da região ser o governo do Estado, até porque são indústrias que estão colocadas ali. Então, assim, esse problema de infraestrutura é a questão do transporte, de concessão, o BRT, o desafio de remontagem desse sistema, de transmissão, de fazer uma transição para a VLT, como o prefeito anunciou recentemente, mas resolver o problema do passado, encarar a questão das concessões dos ônibus, por exemplo, que as concessionárias tiveram um problema real, de 2 anos de pandemia sem receita, mas tem um histórico no Rio de Janeiro complicado nesse tema, né, é um histórico complicado também. Então, exigiu ali uma intervenção, mas que serão feitas novas concessões. Foi aprovado já pela Câmara e proposto uma divisão da bilhetagem, da divisão da operação dos ônibus. Isso foi muito importante para avançar na possibilidade de subsídio para sistemas de transporte, que o mundo inteiro opera dessa maneira. Aqui no Brasil e no Rio era difícil de fazer, seja por razões de compliance, de histórico de compliance, seja por razões estruturais mesmo da própria prefeitura. Então, isso se avançou bastante agora. Nós não vamos ver esse resultado amanhã. Isso demora realmente um tempo para a coisa voltar para os trilhos. Está sendo feito também. Então, assim, tem rolado uma reorganização infraestrutural de coisas que ficaram, e aí teve obras não concluídas mesmo do passado, que estão tendo que retomar essas obras, principalmente o Transoeste, ali, do BRT, de algumas obras da Avenida Brasil que ficaram um tempão paradas. Essas obras já estão encaminhadas também. Eu não sei o prazo de cabeça aqui para conclusão, mas já tem. Então, assim, essa retomada de infraestrutura local para a cidade, fundamental, está sendo colocada muita energia nisso. Hoje é o grande X da questão ali. A polícia, segurança pública, na minha opinião, a gente precisa muito do Estado, até tem uma discussão sobre o papel da Guarda Municipal na questão da segurança, que é uma discussão que divide muito, né? Tem gente que acha que ela deveria ser mais proativa no policiamento ostensivo e poderia andar armada, tem gente que é completamente contra isso. A sociedade carioca não tem um consenso em relação a isso, mas o fato é que hoje isso está muito na mão do governo do Estado, de estruturação não só da polícia ostensiva, ainda que a guarda seja uma zeladora de alguma maneira da cidade. A gente teve um programa de iluminação de LED, né, que a ideia, do seu ponto de vista de segurança, de você melhorar enfim, uma iluminação daquela área ali, ajuda em alguns lugares a evitar pequenas transgressões. Então, essa concessão do LED, do Smart LED, é uma das concessões que vai trabalhar essa questão do Wi-Fi também no segundo momento, mas
trocou a iluminação praticamente da cidade toda, era uma concessão que já estava até feita antes, ela foi só levada adiante para ser concluída. Então, essas pequenas coisas, na minha opinião, elas estão se somando, mas a gente precisa entrar no tema infraestrutura coordenada da cidade com o Estado. E agora nós estamos em período eleitoral, nós precisamos esperar um pouco o que vai acontecer nessa eleição, para onde a sociedade fluminense carioca vai apontar, né, e o que nós vamos ter que encarar politicamente aí. Nós temos nossos posicionamentos políticos, mas, enfim, é o que está sendo colocado. E tem a questão da União também, né? O Rio de Janeiro, como eu falei aqui, abri minha fala, o Rio é uma cidade que foi capital federal, tem uma quantidade imensa de imóveis da União, tem uma quantidade de terras da União muito grande, não é relevante, não só nas nossas encostas, como também até a praia. Até para fazer gestão da praia, você precisa negociar com a SPU, um termo de gestão específico para gerir a praia, que é na cidade, que é um ativo da União também. Você tem as grandes áreas dos militares também, atuantes aqui no Rio de Janeiro. No centro da cidade, você tem CVM, BNDES, Petrobras, grandes estatais, INPI, você tem órgãos federais que têm uma atuação relevante, uma presença relevante no centro, e com a pandemia a galera se recolheu para casa. E a gente tem até cobrado que essas atividades dessas empresas voltem um pouco mais, porque teve um impacto realmente muito grande no centro. Se mudou a legislação do centro, agora tem o Reviver Centro, que é uma tentativa de mudar a cara do centro para deixar de ser simplesmente comercial, para ter uma cara mais residencial também, para ter novas pessoas mudando ali. Então, isso foi uma mudança regulatória. A cidade está discutindo o plano diretor. Esse é um ano de discussão de plano diretor. Então, a cidade está rediscutindo as suas normas de regulação do uso de terra nesse momento na Câmara dos Vereadores. É uma sugestão de vocês acompanharem essa discussão, porque influencia diretamente em atividade econômica de um modo geral. Isso, obviamente, vai influenciar também nessa questão de infraestrutura. Então, assim, tem muita coisa rolando, tem muito debate acontecendo, esse tema infraestrutura não está esquecido. No que foi intervenção, por razões, que é um dos temas que eu gostaria muito de tratar, inclusive futuramente, mas, assim, eu acho que a governança para o gestor público e para o privado, em termos de concessões e contratações públicas, é muito ruim. Eu acho ruim. Eu acho que você tem uns contratos que ficam muito engessados ali e tornam o gestor público um pouco flexível para conseguir negociar com o privado, e o privado pouco flexível para fazer ajustes ao longo do prazo em algumas questões. Então, eu acho que essa questão contratual do prestador, essa questão contratual do privado com o público, eu acho que ele pode evoluir muito em termos de governança, em termos jurídicos. Então, concessões de 35 anos que foram modeladas há 30 anos atrás, é óbvio que vão precisar, ao longo do caminho, numa velocidade que a gente muda com tecnologia, como é que a gente consegue operar e ficar preso a premissas de 20, 15 anos atrás, 10 anos atrás, hoje em dia, já é coisa pra caramba. Então, você tem contratos de 30, 35 anos, e que o mundo muda em 10 e você não consegue acompanhar, reajustar, e fica um emaranhado de problema, porque concessionários têm dificuldades por conta da modelagem, o poder público precisa entregar o serviço para o cidadão cobra, o cidadão quer e precisa, e está com todo o direito, tem toda a razão, mas o poder público não tem a velocidade para entregar, e o privado também fica de mãos atadas, e o Ministério Público, os órgãos de controle, quem já trabalhou aqui com o poder público sabe o que eu estou falando, criam também algumas questões que muitas vezes são justas e muitas outras não são. E existe uma necessidade, na minha opinião, de evolução desses órgãos de controle para uma coisa mais racional e uma coisa que não penalize quem quer fazer da maneira correta. Que eu acho que quando todo mundo é culpado e todo mundo está errado, ninguém é culpado e ninguém está errado. Eu acho que a gente vive esse ambiente na gestão pública, e eu acho que isso passa por uma revisão de legislações federais em termos de infraestrutura, que eu acho que a gente precisa encarar e precisa discutir. Então, isso não está em ponto cego, mas a gente precisava estabelecer um norte do que a gente gostaria. Por exemplo, quando a gente fala de inovação e tecnologia, de repente uma grande empresa produtora de um produto, ou que vai fabricar, ou que quer se instalar no Rio, pode olhar o Rio agora como, epa, os caras estão falando disso, pessoal, mas prefeitura, investe em Rio, eu precisava disso para realmente poder me instalar aí, eu precisava da força de vocês conseguem me ajudar? Sim. Mas a gente precisava, na nossa opinião, lançar para o mercado, lançar para o mundo, dizendo, olha, nós queremos ser isso. E quem quiser ser isso, além de todos os outros que quiserem vir para cá, porque tem que ter tapete vermelho, mas especificamente nisso nós vamos dar uma
uma acelerada, porque a gente entende que a gente tem um potencial reprimido aqui que a gente pode usar. Excelente, obrigado. Só pedir às pessoas, a gente até em benefício do tempo, deixa eu deixar as perguntas depois para a primeira rodada das exposições deles. Chicão, excelente exposição, acho que a pergunta do Clis também foi ótima, mas vamos deixar para a gente aperfeiçoar os debates um pouquinho mais para o final. Eduardo, por favor, Eduardo Cavalieri, ex-secretário municipal de Meio Ambiente, por favor, à vontade. Bom, primeiro bom dia para todo mundo. Dizer, Rodrigo, Leonardo, obrigado primeiro pela iniciativa de acreditar no Rio, né, de sair da Torre do Rio Sul e vir para Ipanema, em vez de sair da Torre do Rio Sul e ir para alguma torre na Faria Lima, enfim, outro lugar. Acho que tem algo que certamente nos une aqui, né, o Júlio, o Chicão, eu, né, e vocês, que é ter um profundo amor pela cidade, acreditar de que o Rio, né, é uma cidade possível, é uma cidade viável, e a gente tem condição de fazer dos próximos anos serem muito melhores. Acho que tanto eu como o Chicão temos aqui o depoimento de suceder, junto com o prefeito Eduardo Paes, um governo que foi um desastre para a cidade, né? A gente, no meu caso aqui, à frente do meio ambiente, né, a gente pega uma secretaria que, no auge de todos os debates climáticos ambientais do mundo, a cidade do Rio de Janeiro, que sempre foi vista como a capital natural do Brasil, né, foi sede de grandes encontros internacionais, talvez o mais importante que já aconteceu até hoje, em 1992. A cidade deixou de ter uma secretaria de meio ambiente na prefeitura. É até caricato dizer isso, mas, né, a prefeitura anterior tentou se organizar, né, como se fosse uma mesa dos 12 apóstolos com 12 secretarias, e dentro dessa estrutura não foi possível, né, ter uma secretaria de meio ambiente, né, que é uma loucura. Acho que o depoimento do Chicão é na mesma linha, né. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que não existia, tratava de restaurante popular. A Secretaria de Meio Ambiente deixou de existir, né, e quando voltou a existir já era tarde demais, durante um ano do governo anterior. Então, né, dentro desses desafios, acho que fica fácil de explicar, né, a gente tinha dois grandes temas que a cidade precisava enfrentar, acho que tem tudo a ver com, né, com inovação, do seu ponto de vista institucional, né, e sustentabilidade, né, dentro de uma cidade como o Rio. Só para a gente ter um panorama, a cidade do Rio é um território enorme, 1/3 do território da cidade é demarcado como área protegida. Tem algum tipo de legislação, e aqui no ambiente de advogados, algum tipo de legislação específica, seja de zoneamento, seja de código florestal, algo, né, que determina uma legislação diferente na cidade. E um governo como o governo anterior, né, que de certa forma era leniente com a informalidade, ou até se valia da informalidade como política de governo, né, camelô, desordem urbana, loteamentos irregulares, aterros clandestinos, né, são negócios que vivem, estava conversando com o Leonardo aqui antes, eles vivem, né, a partir de uma certa metástase institucional, né, que se a gente olha para a cidade do Rio, né, durante os governos, importa, Marcelo Alencar, César Maia, Eduardo Paes, enfim, né, tinha um endereçamento muito claro, né, o Eduardo ficou muito marcado com isso na outra gestão, de garantir a ordem urbana, né, garantir um mínimo padrão civilizatório, em especial nas áreas turísticas, nas áreas centrais, nas áreas com um adensamento maior de empresa, parte, enfim, no centro, com um monte de empregos sendo gerado ali. E acho que na área ambiental, se a cidade inteira sofreu com essa leniência com a informalidade, com esse desafio, na área ambiental, né, foi um verdadeiro desastre. Isso fez com que a gente perdesse completamente a autoridade ambiental na cidade. Um pouco do que a gente viu na televisão, viu nos jornais, acompanhou na cidade, né, de um avanço sobre os territórios, né, virou certamente um dos grandes temas da cidade do Rio de Janeiro, o enfrentamento às milícias, ou grupos criminosos organizados. Se você desdobra, né, onde estão as atividades econômicas desses grupos, aí acho que esse era um primeiro pilar, foi o primeiro pilar principal assim, na nossa frente da gestão, né, todos os negócios principais têm relação direta com, né, destruição de áreas protegidas, e aí com destaque para grandes loteamentos irregulares na zona oeste do Rio de Janeiro, com destaque para aterros clandestinos, aqui no ambiente da advocacia, quem conhece esse setor
também é um setor muito regulado, né? A gestão anterior jogou o setor inteiro, o segmento inteiro de gestão de resíduo, aterro, mesmo com a cidade tendo uma concessão, o segmento foi todo jogado para a informalidade e, de certa forma, foi capturado por algum nível de envolvimento com organizações criminosas. O resíduo da construção civil numa cidade como o Rio de Janeiro é responsável por uma boa parte das emissões de gás de efeito estufa, começando a entrar aqui nesse olhar climático. E essas atividades todas, né, com um poder econômico monstruoso, né, com capital informal, vindo de atividades econômicas ilegais, e principalmente com domínio territorial e um poderio armado, militarizado gigantesco. Então, por que eu estou dando esse contexto aqui? Acho que, né, inevitavelmente, como secretário de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro, né, nesse período, né, eu precisei enfrentar a agenda de segurança pública muito diferente. Né, virou, eu diria que, na Prefeitura do Rio, junto com o secretário de Ordem Pública, que é um delegado da Polícia Civil, né, eu acabei virando uma das caras ali que endereçou esse tema, e, obviamente, a Prefeitura não tem condição de fazer isso sozinho. Né? Esse não é um papel da Prefeitura do Rio. Então, a gente buscou, e aí de forma absolutamente inovadora, né, trabalhar realmente de forma institucionalizada com outros órgãos de Estado. Então, né, pela primeira vez, as informações de órgãos fiscalizadores, escritórios técnicos que existiam na ponta na Prefeitura do Rio, as informações passaram a chegar quase que em tempo real no Ministério Público, na Polícia Civil e na Polícia Militar. Né, assim que o novo Procurador-Geral de Justiça foi eleito em março de 2021, né, o prefeito procurou o Ministério Público e a gente assinou um convênio, um acordo de cooperação focado exclusivamente em controlar a expansão territorial de grupos criminosos organizados na cidade do Rio de Janeiro. Né, parece que a gente está falando do México, Colômbia, né, mas, né, essa é a realidade da cidade do Rio, e se é um problema, se a gente começa, né, a ver no noticiário, né, troca de tiro de fuzil no Leblon, né, e aqui, obviamente, sem tentar criar um alarmismo, mas para a gente poder entender, endereçar o problema muito bem, imagina, né, a quantidade de fuzis, a quantidade o quanto que foi impactante nos últimos anos, né, esse acúmulo de poder quase que militar de grupos, né, paralelos, grupos organizados, que passaram a se comportar como um grande empresário na cidade. E quanto menos simples for a cidade, quanto menos favorável for para o empreendedor, para o empresário, mais a gente joga determinados segmentos na mão desses grupos. Então, acho que, e aí, uma das coisas que se conecta aqui na agenda que o Chicão falou, né, que a gente precisou mudar completamente o olhar da cidade, dos formadores de opinião, da imprensa, para poder contar uma história diferente na cidade, foi, né, quem são os verdadeiros inimigos ou adversários do meio ambiente na cidade do Rio de Janeiro. Né, determinados grupos da sociedade, né, sempre se colocaram contra empreendimentos legalizados, licenciados, né, com escritório de advocacia trabalhando na legalização, escritório de advocacia ajudando escritórios de arquitetura para fazer o projeto, e quando tinha qualquer intercorrência ou irregularidade, né, e a gente enfrentou muito isso de frente, mas era tratado como se fosse, olha só, um empreendimento destruidor da natureza, enfim. Né, isso está longe de ser a prioridade de uma cidade que tem empreendimentos ilegais de 30 milhões, de 50 milhões de reais acontecendo na Zona Oeste, na Zona Norte, na região central da cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente, né, com uma força-tarefa muito clara, institucionalizada, pela primeira vez, o GAECO trabalhando junto com a Prefeitura, isso nunca tinha acontecido antes. Né, boa parte, a gente fez, né, de ordem de grandeza, a gente fez mais de 100 operações de enfrentamento, de combate a esses grupos, e pela primeira vez, aí falando de inovação institucional, pela primeira vez, isso acontecendo junto com o Ministério Público, dentro do planejamento deles, a gente fazia esse planejamento em conjunto, com a Polícia Civil e com a Polícia Militar atuando em conjunto, né, numa grande força-tarefa para conter a expansão desse domínio. E a gente acha que foi muito bem sucedido, né? Foi quase R$500 milhão de impacto econômico nesses grupos, só para dar uma ideia da ordem de grandeza desse negócio. R$500 milhão foi o impacto que a gente conseguiu produzir com 100 operações. Lotes, terrenos,
uma estação de transbordo funcionando completamente, o transbordo de lixo, né, de resíduo, completamente à revelia da legislação, contrária à concessão que a prefeitura fez, contrária à legislação da Conlurb. Enfim, a gente tinha coisas na cidade que, a bem da verdade, dizem contra o ambiente de negócios, né? Se é uma cidade em que tudo pode, né, é difícil você ter interesse em fazer de forma legalizada, né, buscar o poder público para poder se licenciar. Então, né, essa foi uma agenda muito, muito clara nossa, que fica de legado para a cidade e tem tudo a ver com inovação institucional no poder público, né? E por que estou falando disso aqui no ambiente de advogados? Acho que tem um desafio grande para quem está na gestão pública de ter a segurança de assinar os atos administrativos, de conduzir uma operação que vai, né, muitas vezes, né, dar um impacto econômico muito grande num ator privado ilegal. Ele é privado, mas ele está ilegal. E poder ter o respaldo de outras instituições de Estado faz completamente, né, faz uma diferença absurda para quem está na administração pública. Então, isso hoje, né, eu também me licenciei, né, me desincompatibilizei da secretaria. A gente fica muito orgulhoso de ver as operações continuando, né, o trabalho de enfrentamento desses grupos, né, indo, né, acho que é o papel da prefeitura de ir na atividade econômica, de controlar o uso do solo, isso continuando a acontecer. A imprensa mudou completamente a forma de cobrir esses episódios, né? Se antes o espaço era muito mais focado em esses empreendimentos que poderiam causar algum impacto no meio ambiente, de forma legalizada, né, a imprensa mudou completamente o olhar, entendendo que esses grupos criminosos causam, sim, um impacto muito maior, né, no meio ambiente, na atividade econômica, no ambiente de negócio da cidade. Então, a gente estabeleceu isso como uma prioridade, acho que fica de legado para a cidade. E a segunda coisa, claro, né, numa cidade como o Rio de Janeiro, da gente se recolocar, né, retomar o protagonismo na agenda climática, ambiental, né, na linha do que o Chicão falou, identificando as vocações da nossa cidade, né, de maneira que a gente pudesse dizer claramente, olha, né, essa é uma cidade que reconhece a importância da economia da floresta em pé, né, de segurança alimentar, dos grandes temas que a ONU tem colocado para o mundo, e o Rio voltando a ter o protagonismo que sempre teve, voltando a fazer parte de fóruns nacionais, fóruns internacionais, e aí de forma muito inovadora no Brasil, liderando um processo junto com as outras capitais, para que na COP26, que aconteceu em outubro de 2021, que as capitais do Brasil chegassem todas com os seus planos de ação climática já apresentados. Eu fui eleito no começo do ano de 2021 o coordenador nacional dos secretários de meio ambiente das capitais, e a gente, junto com o C40, que é o grande órgão que reúne os prefeitos pela sustentabilidade do mundo, enfim, né, a gente conseguiu apresentar tanto o Plano de Ação Climática do Rio de Janeiro, né, no Dia Mundial do Meio Ambiente em 2021, né, com um plano de 30 anos, estabelecendo prioridades, metas climáticas já segmentadas para os setores. É bom lembrar que o Rio tem siderurgia, né, que é muito, aliás, o maior capex da história da América Latina fica em Santa Cruz, né, lá no distrito que o Chicão mencionou, com a Ternium. Então, é uma atividade muito emissora de gás de efeito estufa. A gente tem 25% do nosso território, né, com pessoas vivendo em áreas informais, produzindo uma quantidade de resíduo orgânico absurdo, que também é muito relevante, né, no quantitativo das emissões. E, obviamente, se a gente tem segmentos, né, como óleo e gás, siderurgia, produz muito resíduo orgânico, tem uma área imensa de floresta aqui, a gente tem um potencial grande de ser, né, uma cidade com ativos verdes, desde que a gente consiga estabelecer as nossas metas, estabelecer prioridades, aproximar dos setores, como o Chicão falou, né, não tem como a gente cumprir, por exemplo, as nossas metas climáticas, chegar a neutralizar as emissões de efeito estufa em 2050, se óleo e gás não estiver direcionado para uma transição, se a siderurgia não estiver direcionada para uma transição, se as empresas que fazem gestão de resíduos não estiverem, né, conseguindo atender aquilo que a prefeitura não faz, né, com lixo extraordinário, resíduo orgânico, que são, né, atividades muito emissoras. Então, a cidade hoje tem metas climáticas muito claras para 2030, né, segmentando isso, né, dizendo quais são os setores prioritários, para onde deve ir o investimento de grandes obras de infraestrutura, para a gente conseguir
em 2050 zerar a população vivendo em áreas de risco de alagamento, reduzir as áreas com maior suscetibilidade de deslizamento, né, lembrando, né, do que a gente viu no último ano, né, esses eventos cada vez vão ficar mais frequentes, eventos extremos, né, só no Brasil, né, na Bahia, foram mais de 130 municípios em estado de emergência no último ano, né, no Grande Recife, ali em Pernambuco, quase 100 mortes, acho mais de 100 mortes. Aqui em Petrópolis, nosso vizinho, novamente, a gente vivendo, né, episódios de eventos extremos. Esses eventos tendem a ficar cada vez mais frequentes. A cidade do Rio ainda é muito, apesar de ser hoje considerada a 8ª cidade mais resiliente do mundo, por causa do COR, né, que a gente consegue reduzir muitos impactos, a gente precisou, né, então lançamos um plano de desenvolvimento sustentável, um plano claro de ação climática, metas para os setores e um direcionamento para o planejamento estratégico da cidade, de investimento em grandes obras de infraestrutura, né, e quando a cidade tiver a condição de novamente voltar a fazer grandes planos de habitação, isso tudo já conectado com mapeamento de áreas de alagamento, deslizamento, prioridade de áreas sensíveis ambientais da cidade e, né, quanto mais a gente controlou a expansão do território em direção à Zona Oeste, o programa Reviver Centro, né, que está completamente casado, né, traz a cidade novamente para as áreas já infraestruturadas. Então, acho que essas são, claro, tem um monte de obra, programa, enfim, várias coisas que a gente podia mencionar aqui, né. Finalmente deixamos o projeto do Jardim Maravilha, que é o maior problema de alagamento da América Latina hoje, fica na cidade do Rio, né, obras de alagamento do Catete, Flamengo, enfim, que tem a ver com esse desafio de uma cidade que fica espremida entre o mar e a montanha. E dizer que hoje, né, a cidade tem uma direção muito clara, né, com um legado institucional. Isso não é fácil na administração pública, né, você deixar legado que vai além da sua imagem, além da sua vontade, como o Chicão falou, né, ele saiu e a equipe tem condição de continuar cuidando dos temas com uma visão. No nosso caso, né, já desincompatibilizado, né, a cidade hoje volta a ter um órgão ambiental, o chefe da defesa ambiental, né, trabalha diretamente com as forças de segurança, o planejamento da cidade hoje, todo de investimento, tem base, né, no desenvolvimento econômico sustentável, e a cidade voltou a ter o seu protagonismo nesses temas, né, se colocando, né, mostrando que é possível sim, né, identificar essa vocação, e para isso, né, a gente reúne, né, como vocação da cidade para o desenvolvimento econômico, enxergar que sim, nós somos uma cidade, temos ativos verdes, né, o presidente da CVM, de novo, é do Rio de Janeiro, né, aliás, esteve com o prefeito ontem, né, colocando a CVM integralmente à disposição para ser uma parceira no desenvolvimento de uma bolsa verde, e se ainda não for uma bolsa no primeiro momento, identificando ativos verdes que a cidade pode ser uma protagonista, né, cripto, ativos verdes que hoje já circulam no mercado voluntário, né, a cidade do Rio tem toda a condição de ser uma protagonista. Para isso, a gente precisa também, né, desse forte ambiente de advogados, com muitas universidades, professores, academias, escritórios. E o fato da CVM estar aqui, né, é um ativo estratégico da cidade, né, e a gente está colocando ter uma bolsa verde como prioridade, também está na linha de dar essa vocação para a cidade novamente. Eduardo, excelente. Acho que assim, é uma junção, uma união bastante clara, para mim, eu acho, entre uma pauta ambiental importante, mas que também não seja radical a ponto de inviabilizar o desenvolvimento econômico, né? Acho que é possível desenvolver algo que uma agenda que caminhe junto, né? Que, enfim, né, respeite, preserve, mas que ao mesmo tempo viabilize o desenvolvimento econômico. A gente pode falar um pouquinho disso depois. E eu queria agora ouvir o Júlio. Júlio, vice-presidente da Invest Rio, agência de fomento à inovação aqui do Rio de Janeiro. Júlio, por favor, fique à vontade. Obrigado, Rodrigo. Primeiramente, bom dia a todos. Me deram a tarefa mais difícil aqui do dia, que é falar depois do Chicão, depois do Cavalieri, né? Dois grandes ex-secretários que a gente teve na prefeitura, e contar um pouco, sintetizar um pouco dessa história que o Rio de Janeiro conta, que quando a gente olha para a atração de investimentos na capital, a gente tem como grande norte tanto a sustentabilidade, o meio ambiente, quanto a inovação. E esse tema de inovação, para mim, particularmente, sempre foi muito interessante. Eu vivo esse ambiente há bastante tempo. Eu sou advogado também, então falar aqui numa casa de advogados sempre me deixa muito feliz.
E quando foi em 2010, eu fundei uma aceleradora, na época, a Fishers Investimentos, que eu brinco com o Rafael Duton, que é founder da 21212, que a gente tem que fazer ali uma comparação para ver quem criou primeiro no mês ali, porque os dois criaram no mesmo ano, a 21212 deu certo, e a minha não nem tanto, mas enfim, até principalmente talvez por conta da idade, mas a gente lá no início já estava juntos nesse projeto de olhar a inovação como fundamental para o Brasil. Eu geralmente, quando falo do plano de atração de investimentos da cidade do Rio de Janeiro, a gente faz uma brincadeira que é olhar para o futuro e depois fazer o sentido contrário até chegar no presente para explicar o que a gente fez a partir de 2021. Hoje eu vou dar um panorama um pouco diferente, que é olhar para o passado da inovação, e trazer até o presente, sintetizando bastante o que o Chicão falou e o que o Cavalieri falou. E quando a gente olha, né, o tema desse debate, né, sustentabilidade e inovação, né, são temas que andam muito juntos, né? Há uma simbiose muito clara entre a necessidade de investir mais na sustentabilidade, como também na questão da inovação. O mundo já entendeu que, sem olhar para o meio ambiente, não vai existir sociedade no futuro. E para que haja uma sociedade no futuro, uma sociedade hoje com 8 bilhões de pessoas e daqui a 10, 20, 30 anos ainda crescendo um pouco mais, não existe possibilidade de conseguir alimentar todas as pessoas terem dignidade, terem moradia, sem inovação. Então, não tem como falar esses dois temas de forma segregada. E há muitos e muitos anos, muitas décadas, o que a gente chama de inovação moderna, ela começou com um investimento maciço do Estado. Então, o Estado sempre foi um grande protagonista na pauta da inovação. Isso falando especificamente, como a gente fala, da inovação moderna, dessa nova era da tecnologia, começa principalmente no Vale do Silício, em que havia ali um interesse, inclusive militar, de um grande investimento em inovação. O mesmo acontece na Coreia do Sul, em casos mais recentes também, por exemplo, Israel, que é um grande ecossistema de inovação, Shenzhen na China e vários outros. Então, o papel do Estado como fomentador na inovação, tanto na ponta da oferta quanto da demanda, sempre foi muito marcante, né? E o Brasil, quando criou o seu Sistema Nacional de Inovação, ele criou baseado nas melhores experiências globais e desenhou várias legislações que, inclusive, são até, na época, eram bastante avançadas, mas o Brasil tem um costume muito grande de fazer boas legislações e aplicá-las muito mal, né? Então, não necessariamente, a gente não conseguiu avançar como a gente gostaria de avançar como país, e foi patinando desde então, embora tenha colocado muito recurso na questão da inovação desde sempre. E quando se fala de inovação e o papel do Estado, né, você tem na primeira ponta a questão da oferta, que o Estado entra como fomento, como incentivo fiscal, criando infraestrutura, que é fundamental, para permitir que o setor privado desenvolva investimentos em inovação. Você tem o outro lado da demanda, que é o lado da compra pública, principalmente, né? O Estado ele é um grande comprador de inovação, como deu o exemplo da questão militar, que hoje, inclusive, volta essa pauta muito importante do Estado investindo em inovação, pensando na questão militar, principalmente hoje inteligência artificial, por conta da guerra na Ucrânia e todas as outras situações. Então, o Estado ele tem um papel muito grande nesses dois pilares, né, em criar um ambiente regulatório de fomento à inovação e, do outro lado, também ser um grande comprador de inovação, né? A gente tem um case bem recente, que é a questão do Covid. Houve todo um envolvimento grande do Estado e da iniciativa privada para o desenvolvimento de vacina. A gente costuma falar que há um instrumento, né, das encomendas tecnológicas, que é um instrumento muito interessante de inovação para o Estado adquirir inovação, que foi utilizado na vacina do Covid, em que o Estado sabia que tinha que desenvolver uma vacina, tinha recursos para investir, mas não sabia qual era a solução. Então, convidou a iniciativa privada, diversos laboratórios, como Pfizer e vários outros, para desenvolver vacinas para aquele problema que era evidente que o mundo inteiro estava passando. Então, o Estado, como comprador, ele é fundamental. Então, quando a gente olha esse panorama de qual era o papel da atividade estatal na inovação, a gente entrou na prefeitura em janeiro do ano passado, junto com o Chicão, construímos o que hoje é a Invest Rio, agência de atração de investimentos,
e nos deparamos em como que a gente vai pensar qual é o papel que a prefeitura pode exercer nessa atividade. Então, a prefeitura ela tem um papel muito claro em ser ali o fomentador da cidade, então atrair investimentos para a cidade é fundamental, arrecada mais ISS, gera mais emprego, oportunidades, então isso era fundamental como atividade do poder público, mas também, por outro lado, gerar também a demanda para esse mercado como um grande papel de aquisição de tecnologias. E desde então a gente foi desenhando uma série desses projetos, como o Chicão já citou vários deles, né? O Maravalha. O Maravalha ele nasce da ideia de que todos os lugares no mundo, quando você olha ambiente de inovação, quando você olha ecossistema de inovação, você sempre observa que há uma densidade muito grande desses ecossistemas. O Rio de Janeiro ele tem esse ecossistema que é até relativamente grande, em termos comparativos com o Brasil, não é um ecossistema pequeno. A gente tem, inclusive, unicórnios hoje aqui na cidade, mas, ao mesmo tempo, ele era muito espalhado. Você tem o Parque Tecnológico na UFRJ, você tem o IMPA no Jardim Botânico, você tem várias startups no centro da cidade, hoje em dia na Barra da Tijuca, a galera de cripto lá no Leblon, Ipanema Leblon, então tudo muito espalhado. E quando você observa no mundo as grandes experiências globais, um caso que a gente sempre trabalha, que é o caso de Shenzhen, na China, que é um caso mais recente, você observa que esse ecossistema ele é denso, esse ecossistema ele é muito próximo entre si. Há, inclusive, um cálculo que se fez baseado nessas experiências de que você tem que ter um ecossistema em torno de 3 quilômetros de um raio em que as pessoas conseguem se conectar o tempo inteiro. Então você sai do seu escritório, você encontra alguém no restaurante que está falando sobre o mesmo tempo que você com um empreendedor encontra investidor, que encontra o acadêmico que está desenvolvendo uma tese que vai ser utilizada na sua empresa e por aí vai. Então a ideia de criar o Porto Maravalha ele parte disso. Então quando a gente olhou, né, para o mapa do Rio de Janeiro, qual era o lugar onde você já tinha toda a infraestrutura criada, onde você tinha ali um espaço ocioso em que você poderia resolver esse problema da densidade do ecossistema e colocar todo mundo no mesmo lugar. E a ideia do Hub ele vai muito de ser o coração desse ecossistema, trazendo uma solução que também foi identificada lá no passado, em que você precisa trazer a academia, trazer os investidores, trazer o governo, trazer os empreendedores para tudo no mesmo lugar. Inclusive, existe uma metodologia do MIT, de um projeto que eu faço parte também, representando a InvestRe nesse projeto, de que a necessidade de você construir um ecossistema de inovação ele parte sempre das 5 pontas da pentahélice que o MIT fala, né? Do governo, capital de risco, empreendedor, academia e corporações. Então, você precisa unificar todas essas pontas dentro de um único ambiente e o Maravalha ele surge justamente para isso. Resolver um problema que a gente tinha no Brasil, que a gente tem a segunda melhor academia do Brasil, só perde para São Paulo, em termos de produção acadêmica, mas, ao mesmo tempo, a gente é a 11ª cidade em termos de produção de atividade empreendedora. Então, assim, a gente produz muito paper, muita atividade acadêmica e não utiliza isso da forma adequada na indústria, gerando novos negócios, novas startups. Então, isso era fundamental, você resolver esse gargalo que você tinha na cidade, e o Maravalha ele vem muito por conta disso. E quando a gente fala, voltando à questão que eu estava falando, da combinação entre inovação e sustentabilidade, e sabendo que para você resolver o problema do meio ambiente você vai precisar de investimento em tecnologia, você tem que olhar para startups, para novos projetos ligados à sustentabilidade. Então, assim, hoje o Rio de Janeiro é capital da energia no Brasil. Todas as empresas de óleo e gás estão sediadas aqui, né? Você tem produção de petróleo na cidade, produção de petróleo no estado, você tem empresas de energia como Furnas, Neoenergia e várias outras, além dos órgãos ambientais. Então, a discussão da transição energética, ela passa necessariamente, quando se fala de Brasil, ela passa pelo Rio de Janeiro. São essas empresas que estão aqui que vão debater e vão investir maciçamente na transição energética. Então, trazer esse olhar da tecnologia para dentro desse grupo de empresas que hoje são fundamentais para a cidade, é uma forma que a gente tem não só de resolver o problema da nossa cidade do ponto de vista do meio ambiente, mas também fazer com que o Rio volte a ser uma cidade, como o Cavalieri falou, que está discutindo os grandes temas globais. Né? Então, o Rio, ele, por definição, por natureza, ele é parte desse ecossistema da governança climática. Né? Então, trazer isso de novo para o protagonismo para a cidade é fundamental. Então, quando a gente desenvolveu lá em janeiro, né, esse plano de atração da cidade, a gente definiu ele em 3 grandes pilares, né, que aí conversa totalmente com o que a gente está falando aqui. Tecnologia,
sustentabilidade e inclusão. Tecnologia, eu já falei por razões óbvias, sustentabilidade e inclusão, porque quando a gente olha para a realidade da nossa cidade, a gente não tinha como não dar o olhar da inclusão. Então, todos os projetos que a gente foi desenvolvendo e a narrativa que a gente construiu, a tese de investimento que a gente construiu da cidade, que ela olha para 2030, para 2050, para o futuro, e não apenas para o passado, a prefeitura sempre olha de como que vai ser a cidade do futuro, e o empresário faz essa análise também a longo prazo, a gente sempre se baseia nesses 3 pilares. Uma cidade que hoje, quando ela vai desenvolver um projeto de tecnologia, como o Chicão falou, de programadores cariocas, ela tem o olhar da inclusão. Porque eu não preciso apenas cobrir os 25 mil, o déficit de 25 mil pessoas de geração de mão de obra que você tem hoje no país. Você tem que resolver também a questão da desigualdade. Então, você não pode apenas formar os maiores cérebros na cidade, mas esquecer da base. Então, quando a gente fala de investir em tecnologia, a gente também fala de olhar para a tecnologia nas startups de transição energética, de meio ambiente. Então, os 3 pilares eles são sempre muito coesos. Já como eu falei, ele tem uma simbiose e a cidade ela conta essa história a partir dessa visão. Uma cidade que, no futuro, ela vai ser uma cidade que vai ser um grande celeiro de mentes brilhantes surgindo da nossa academia, uma cidade que vai estar uma vitrine do mundo, e o Web Summit vai ser fundamental para isso, que vai mostrar para o mundo inteiro o nosso potencial como uma cidade tecnológica, uma cidade que olha para esse setor e desenvolve projetos para o mundo inteiro, uma cidade em que, de uma forma muito, digamos assim, evoluída, ela abraça a questão do meio ambiente, que basta você olhar lá de fora, você vê que o Rio de Janeiro precisa se preocupar com as nossas florestas, a floresta em pé é um grande ativo. Isso o Rio de Janeiro hoje enxerga, a prefeitura enxerga isso claramente. O Rio de Janeiro precisa cuidar dos seus lagoas, da sua baía. Então, isso é fundamental para o nosso desenvolvimento econômico, tanto do ponto de vista de transporte, do ponto de vista de pesca, de várias outras coisas. O Rio de Janeiro, então, olha para o meio ambiente como não só uma possibilidade de a gente ter uma cidade de melhor qualidade para a gente viver, mas é uma cidade também que gera, através do meio ambiente, um grande ativo econômico. Então, esse olhar, e é muito interessante ouvir tanto o Chicão quanto o Cavalieri falando juntos disso. A gente esteve recentemente, inclusive, num outro evento juntos também, porque desenvolvimento econômico, meio ambiente, sustentabilidade, são coisas que elas não podem caminhar separadas. Né? E não existe desenvolvimento, e não à toa se fala muito de desenvolvimento sustentável. Né? Não existe desenvolvimento econômico hoje, no futuro, em que a gente não enxergue para o meio ambiente. O Rio de Janeiro já entendeu isso. A prefeitura hoje tem uma agenda muito clara, não só de atração de investimentos, visando esse olhar, mas também como poder público, fazendo o seu plano de desenvolvimento estratégico, olhando para os grandes projetos que a gente vai investir. E hoje, como cidade, a gente tem uma linha muito clara de atuação. Obrigado. Acho que a gente teve aqui um panorama bastante completo. Dá para a gente ficar o dia inteiro falando de cada um dos temas que vocês focaram aqui, né? Tanto em termos de enfim, redução da burocracia e eficiência do poder público, quanto à pauta de sustentabilidade, quanto essa discussão do fomento nas duas pontas, né? Quanto de fomentar enfim, disponibilizar recursos, como também de adquirir no sentido de fomento também. Só fazer acho que tem 2 programas que a gente esqueceu de mencionar que são interessantes também. Teve um programa de microcrédito que a prefeitura lançou, que chama Crédito Carioca. Então, empresas de todos os portes podem tentar hoje aplicar para crédito, que não é um dinheiro público. A prefeitura fez parceria com o Cicobi Rio e com o Estímulo Rio, que são parceiros desse projeto. Ainda tem alguns milhões de reais para serem emprestados a juros muito baixos. Então, assim, isso foi uma parceria também da Invest Rio com esses parceiros. Então, quem tiver interesse ou tiver algum clientes, advogados, amigos, etc. Inclusive, tem uma linha especial para advogados, que foi firmada junto com a OAB, uma parceria com a OAB. Mas, basicamente, quem quiser olhar esse programa, creditocarioca.com.br, a gente esqueceu de falar. E tem o JETS, que é um programa da Secretaria de Educação, alinhado com esse caminho que está sendo feito aqui de desenvolvimento através de tecnologia e inovação, que é basicamente um modelo de levar a educação STEM para as escolas públicas. Né? A escola pública do município, em geral, é a escola pública do ensino fundamental, o ensino médio, de um modo geral, é responsabilidade do Estado, mas já no ensino fundamental existe hoje um programa da Prefeitura do Rio
de focar no ensino focado em matemática, ciências, engenharia e tal para o futuro, já formando essas bases de um ensino de conhecimento de longo prazo para quando esses jovens chegarem lá na frente já terem uma base melhor. Excelente, muito bom. Bom, eu queria saber se a plateia quer fazer perguntas, senão eu vou fomentar algumas discussões aqui. Só um segundo. Bom dia, meu nome é Moisés e gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse hub, uma grande ideia aí do nosso querido arquiteto, de chamar pessoas de alto nível. E eu queria falar um pouco sobre a nossa cidade, do esvaziamento gigante do Rio. O Rio está a 400 quilômetros de São Paulo e parece que a gente está a 4.000 quilômetros de distância. A gente conversa sobre o mercado financeiro todo foi para São Paulo, e o que é pior é que são todos cariocas morando em São Paulo. Então, como é que a gente pode pensar em reverter essa situação? Criando outras oportunidades aqui no Rio. Então, como é que a gente faz isso dessa grande caminhada? Então, a gente está aí no início de uma campanha política e eu gostaria, talvez invertendo um pouco a tese daqui, é saber o seguinte: quais são os projetos de cada um de vocês que vão ser candidatos em relação a essa questão do não esvaziamento do Rio? Eu tenho algumas sugestões, por exemplo, o cubo lá em São Paulo, que o Itaú criou, por que a gente não cobra do Itaú que cria um cubo aqui no Rio de Janeiro? O seu BTG está criando uma Intel em São Paulo, por que a gente não cobra dele para criar uma Intel no Rio de Janeiro também? Então, ideias nesse sentido, que a gente cobre dessas potências, que elas olham o Rio, porque eles ganham dinheiro aqui no Rio, eles têm que reverter esse dinheiro aqui para o Rio. A gente tem que lutar pelo Rio, porque a gente não aguenta mais só aumentar o muro das nossas casas e ver essa situação toda. Em relação ao meio ambiente, queria fazer uma provocação, o seguinte: eu tenho um sonho de mergulhar na Lagoa Rodrigo de Freitas. O que a gente aqui pode juntos fazer isso para isso acontecer? Eu queria também dar um mergulho na lagoa lá da Barra da Tijuca. O que a gente pode fazer juntos para fazer esse mergulho? E para encerrar, eu queria fazer uma pergunta também, é o seguinte: quando falo em VLT, eu fico arrepiado, porque vocês devem saber quanto é que o VLT custa para mim, contribuinte por ano, que eu pago para o VLT. Eu não era responsável pelo VLT, mas posso pesquisar e te dar esse número depois. A gente paga mais de 100 milhões por ano por uma concessão que foi mal feita, porque a concessão previa que teria cento e tantos mil passageiros e não consegue ter, e a diferença é bancada por nós contribuintes. Então, essa questão que você falou muito bem sobre a concessão, tem que ter um cuidado enorme em fazer. E aí, quando eu escuto que o nosso prefeito está pensando em fazer um novo VLT na cidade, e que eu tenho algumas questões do VLT, que eu acho que trouxe um esvaziamento enorme para o centro da cidade, várias lojas foram fechadas por culpa do VLT, então eu achava que podia pensar melhor, debater melhor, e se ele tem pretensões de fazer um VLT, tira o BRT e faz um VLT onde a gente já tem um caminho ali na Barra. Criou um engarrafamento gigante na Barra, eu não moro na Barra, mas amigos meus que moram lá, a perda daquelas duas pistas na Barra da Tijuca, que tinha um caminho natural para se fazer um VLT, não foi feito. Então a gente hoje vai botar BRT, vai comprar ônibus. Algum desses ônibus que a gente está comprando são elétricos? Olha, vamos por partes aqui, só para a gente... Podemos começar a responder? Já que a gente está falando de inovação, claro, está falando de meio ambiente, então por que não pensou agora, vai comprar 400 ônibus, vamos comprar 100 elétricos? Deixa a gente... Vamos lá por partes. Desculpa aí, sobre você começou falando do negócio da Intel, que é um projeto do André Esteves, e sobre o Cubo, que é um projeto de São Paulo. A ideia do Porto do Maravá... O Rio é o lugar do Brasil que tem mais universidades federais no Brasil. A gente tem aqui o FRJ, UF, o UERJ, e
eu pergunto a vocês, não conversam com o empresário. Eles não formam ninguém que a gente esteja precisando. Eles formam pessoas, obviamente, mas não formam ninguém em área de tecnologia, que é hoje, vamos dizer, o maior estreitamento para qualquer desenvolvimento é essa pessoa de tecnologia. Se você for lá, você como empresário, for lá no fundão e dizer, eu quero doar alguma coisa, não pode. Eu quero não pode. Então, tem um equipamento gigante, mas que não nos está prestando serviço. Então, essa é uma provocação, vocês agora são convidados, espero que vocês sejam eleitos, acho que são jovens, merecem a oportunidade, mostraram o trabalho, mas que tem questões que a gente precisa trabalhar juntos, a sociedade civil junto com o poder público, para a gente avançar questões que estão na nossa cara, mas que a gente não avança. A gente gasta um PIB gigantesco em educação e a volta é pífia. É pouco. A gente gasta um enorme dinheiro em justiça, a resposta é pífia. A gente gasta um enorme dinheiro em saúde, a resposta é pífia. Como é que a gente consegue ser mais cobrador, ter mais metas, ter resposta dessas metas em tudo? E para encerrar, a gente está presente aqui de um grande jurista. O grande problema do Brasil, qual é o problema? Insegurança jurídica. Vou nas partes ali que você mencionou. Por exemplo, a Intel, na verdade, é um projeto muito parecido com o Maravale, mas, modéstia à parte, acho que o nosso projeto é mais legal do que o do André, tá? Porque eu não posso revelar, pode falar para ele. O prefeito já falou para ele também, a gente já falou para ele. Porque para fazer aqui, mas a gente, na verdade, é o seguinte, é porque a gente não tem umas questões contratuais do Maravale que já estão assinados alguns grandes empreendedores que vão ser as grandes figuras por trás desse projeto. Então, essa graduação do IMPA, ao invés de criar uma universidade com outro instituto, como está sendo feito em São Paulo, nós estamos pegando um instituto que já está aqui, que já é reconhecido globalmente, que já é premiado globalmente, que está na cidade do Rio de Janeiro e que forma excepcionais cabeças em matemática, justamente a gente provocou eles para entregar isso, em uma matemática que seja aplicada naquilo que o mercado hoje está buscando. Então, esse projeto do Maravale, com essa graduação, vai formar 400 novas pessoas. Elas vão ser escolhidas por Olimpíada de Matemática e vão ser bolsas, que as grandes fundações, são grandes fundações, Fundação Brava, Fundação Bering, fundações grandes já assinaram o compromisso de serem os grandes fomentadores desse projeto. Então, nós já vamos ter a nossa Intel aqui, que é esse programa nosso, e do lado dela, porta com porta, vai ser, entre aspas, o nosso Cubo. Inclusive, nós conversamos muito com o pessoal do Cubo de São Paulo, mas, modéstia à parte, eu acho que nós fizemos um negócio também 2.0. Grandes investidores de São Paulo que estão no Cubo estarão nesse hub de tecnologia porta com porta ali no IMPA, justamente na região do Porto, para formar esse nosso Cubo local aqui, que vai ter uma participação mais ativa do poder público nessa questão de unir as pontas, que você mencionou, a UFRJ, a UERJ, as universidades que estão formando muitas pessoas, mas muitas vezes não necessariamente aquilo que o mercado está buscando naquele momento, que foi uma preocupação nossa também. Então, esse é um papel do Invest Rio, desse cara que está sentado ali, que é trazer o tempo inteiro essas universidades para que elas estejam dentro desse mesmo lugar e conectadas. Eu mesmo, pessoalmente, tive várias reuniões com os reitores das universidades, com os diretores dos centros de inovação, estão todos super animados. Tem um centro de inovação do Parque Tecnológico do FRJ, muito ligado à questão do petróleo, principalmente historicamente, mas que pode ser usado como um grande hub sobre transição energética, sobre esse tema. Ele já está montado lá, é bonito, é um prédio legal, assim, tem uns 2, 3 andares, né, vale a pena conhecer, e tem uma equipe lá toda montada da própria FRJ para ficar trazendo as empresas dentro desse parque tecnológico, que já foi construído no passado, né, e não era um passado tão longínquo assim. Tem empresas lá como Halliburton, tem empresas como Baker Hughes, tem empresas estrangeiras naquela região, em razão do mercado de óleo e gás, que estão conectadas a essa vontade de se discutir novas tecnologias e pesquisa em relação à transição energética. Então, isso também já está acontecendo no Rio de Janeiro. Agora é papel, a prefeitura tem feito isso, está um ano lá, mas é papel do governo trazer esses atores todos para sentarem na mesma mesa. O Júlio mencionou, a galera está muito espalhada,
A gente precisa transformar isso aqui em sinergia. Está todo mundo muito longe. Tem um aspecto, eu abri minha fala aqui falando um negócio da narrativa um pouco. É porque o Rio foi, e é isso que tem sido muito dito, o Rio foi o epicentro de grande parte das confusões que aconteceram, em razão das estatais estarem aqui, em razão do ex-governador, vários ex-governadores terem sido. Então, o Rio passou por uma crise como estado reputacional muito grande. Isso cria uma certa, com razão, uma certa depressão coletiva em quem aqui está. Né? E, obviamente, quem aqui está, eu tenho falado isso em todas as reuniões que eu vou, porque eu acho que é fundamental clicar um pouco isso na cabeça, mas todos que aqui estão são embaixadores da cidade do Rio de Janeiro, para o bem e para o mal. São pessoas que fazem negócios no exterior, vocês lidam com clientes todos os dias, dos seus clientes, dos seus fornecedores, dos seus relacionamentos. De repente, esse público aqui tem oportunidade de viajar, tem oportunidade de participar de conferências no exterior, conferências não necessariamente no exterior, mas em outros lugares do Brasil. E eu acho que a gente tem uma coisa de falar... De novo, não é que o fato não exista, ele existe. Mas eu acho que os outros lugares eu percebo... Eu vou dar um exemplo concreto. Eu fui convidado pelo setor imobiliário para fazer uma palestra sobre o LICIM, que é a nova modalidade de licenciamento que a gente fez na cidade do Rio de Janeiro para obras. Tá? A gente está dando licença de obras pela primeira vez em 30 dias, com autodeclaração, com segurança jurídica integrado com licenciamento ambiental. Nós vamos avançar mais ainda agora no licenciamento ambiental, provavelmente instituindo um novo método de análise também, muito parecido com o que São Paulo faz, que é uma participação maior do privado e uma revisão do poder público. Isso vai fazer com que isso resolva diversos problemas regulatórios. Mas isso já avançou demais. O nosso licenciamento hoje está melhor que o de São Paulo. Você pode conversar com incorporadores, eles vão te responder isso, porque foram eles que me convidaram para ir para São Paulo falar isso. E com todo carinho a eles me convidaram para um evento de investidores. Eu cheguei no evento de investidores, fiz uma exposição sobre os projetos que estão acontecendo, Reviver Centro, LICIM, mudanças regulatórias, mudanças de ambiente de negócio. Terminou a palestra, fiquei 1 hora falando sobre Rio de Janeiro, terminou a palestra, a gente foi para o almoço e foram 2 horas de pessoas falando mal do Rio de Janeiro, do próprio Rio de Janeiro. Então, o próprio paulista estava querendo ali comprar e, cara, de novo, tem problema? Vários. A gente pode passar o dia inteiro aqui listando problema, é lógico, mas não é sobre negar problema e fazer propaganda, não é isso. É porque tem coisas que são da sociedade, tem coisas que não interessam ao governo, são coisas que são das pessoas que estão aqui. Então, instrumentos como esses, instrumentos de mudanças regulatórias, instrumentos como universidades, instrumentos como potencialidade da cidade, são dos cariocas. Temos problema em segurança? Temos. São Paulo também tem. Pode olhar os números, São Paulo também tem. Não estou falando aqui, são dados. Não estou cagando a regra, não. Então, assim, no fundo, a gente também precisa olhar um pouco e dizer, olha, vamos defender aquilo que são ativos nossos também, tentar vender um pouco melhor o Rio de Janeiro nas nossas relações pessoais, no nosso dia a dia, para também tentar trazer um pouco mais para cá, porque todo mundo é embaixador do Rio de Janeiro. Você conversa com um empresário paulista, você conversa com um investidor paulista, tem vários amigos conhecidos. Cara, eu não vejo eles falando nem 10 minutos mal de São Paulo, pelo contrário. Eu vejo eles falando o seguinte, traz para cá, meu irmão, eu tenho aqui, ó, a minha empresa está fazendo isso aqui, ó, importação, exportação, já deixo o meu cartão com o cara. Cara, é outra mentalidade de relacionamento nesse aspecto. E como todos nós somos 7 milhões de embaixadores do Rio de Janeiro, que são os habitantes da cidade, porque o habitante da cidade é o que propaga o que está acontecendo na cidade para o seu relacionamento. Se seu relacionamento é em São Paulo, no Paraná, em Minas, em Nova York, em Londres ou na Rússia, é o teu relacionamento. E a pessoa te ouve falando. E isso gera cliques. Pô, se o cara ali está dizendo, meu irmão, não sou eu que sou forasteiro que vou chegar lá e vou resolver. Então, assim, isso parece uma coisa menor. Na minha opinião, ela não é uma coisa menor. Então, nós temos bons projetos acontecendo. Eu acho, modéstia à parte, que o nosso projeto é mais legal que o do André. Ele foi provocado para fazer aqui também, mas ele já tinha investido dinheiro lá, ele mora lá hoje. Ele virou um cidadão que mora naquela cidade, quer ver aquela cidade prosperar. Ele está fazendo errado? Cara, não, ele mora lá. De repente ele quer que o filho dele tenha essa oportunidade. Mas nós estamos fazendo aqui. Nós não conseguimos que o privado fizesse sozinho 100%, então a prefeitura entrou, empurrou e fez. E agora está na mão do privado para fazer com grandes investidores, tá? Que não ficam para trás do André. São investidores grandes, só que eles não estão fazendo tanta propaganda quanto a que foi feita da Intel, que está sendo jogada mais na imprensa,
porque essas pessoas estão sendo mais discretas para deixar o negócio voar, que vai começar a partir de 2023. Então, podem cobrar a partir de 2023, vai rolar, vai estar rolando ali esse novo projeto. E já falei demais, vou fazer só um parênteses em relação às normas. Eu acho que as normas federais para gestores públicos e relacionamento entre público e privado estão defasadas, estão atrasadas. E isso não só gera, na minha opinião, insegurança, mas eu não posso, como gestor público, demorar 9 meses para contratar uma impressora. Estou falando de uma impressora, não estou nem falando de uma obra federal. Por isso que eu estou falando disso. Para mim, o grande tema é tratar dessa dor, porque eu acho que essa é uma dor do Brasil, cara. Porra, você não pode demorar 10 meses para contratar uma obra. 10 meses. Aí, depois que você contrata, o mundo já mudou. Aí, já está diferente do que foi o modelado. Você não consegue ter instrumentos adequados para tratar daquele problema. Você fica mais 6 meses discutindo aquele problema. Aí você tem que negociar. Aí o construtor fica com a questão porque o preço do negócio mudou. Aí é uma discussão interminável e as coisas não acabam. E a população cobra com toda a razão. Porra, eu quero que funcione mesmo. Eu não sei qual é o problema. A população é o seguinte, cara, eu não sei qual é o problema de vocês aí, mas eu quero que funcione. Só que o nosso problema aqui é o seguinte, assinou um papel fora da regra, assinou uma questão de ordenação de despesa fora da regra, você vira réu. E quem vai pagar os custos do teu advogado é você mesmo. Não tem D&O na administração pública. Não existe D&O para o secretário, para o prefeito. Não existe D&O, cara. Então, assim, você é com você mesmo. Aí você vai lá, com toda a boa intenção do planeta Terra, querendo entregar resultado, e você se depara com um ambiente em que você precisa vencer isso. Eu sou advogado. Acho que o Brasil foi montado para ser gerido por advogados. E eu acho isso lamentável. Porque não é esse o papel do advogado. E acaba que o gestor advogado ou jurista acaba se dando até melhor, porque ele compreende a decisão, a legislação, ele sabe conversar com o Ministério Público, ele sabe conversar com o procurador, conversar com o juiz, mas não pode ser uma... Eu acho que essa regra não deveria ser. Eu acho que você tem que ter um ambiente que preze por uma administração eficiente, com regras simples, que não coloquem todo mundo numa mesma vala de corrupção, que não abra espaço para todo tipo de solução de jeitinho dentro da norma, porque o gestor quer entregar. Aí o gestor tem 4 anos de mandato e só para o cara fazer as licitações de reformulação... falei do BRT aqui, falando do transporte. Só para mexer nisso, cara, foi um ano inteiro de discussão jurídica. E só foi assinado porque o Ministério Público estava na mesa e o Judiciário estava na mesa. Porque senão não seria feito. E não é feito porque depois você sai do governo, ou não, e você passa o resto da sua vida inteira respondendo por aquilo, se você for a pessoa mais honesta do planeta Terra. Agora, o que o cara desonesto faz nesse ambiente? Ele deita e rola. Porque ele vai fazer de qualquer maneira. E pior, ele vai ser mais eficiente do que o cara que quer ser honesto. Porque dado que ele vai entregar alguma coisa para a população vai falar, pô, esse aqui que é o fera, hein? Esse aqui que é o cara que está entregando, hein? O cara entrega rápido. Entrega rápido, faz tudo cagado. E aí ele não tem medo de ficar 50 anos, porque ele não tem nada a perder. E ele fica lá, meu irmão, no judiciário, joga no Supremo, tudo chega no Supremo. No nosso país tudo chega no Supremo. Tudo chega no Supremo, é incrível. Aí, cara, tem o Supremo discutindo concessão da linha amarela. Na boa, faz sentido ter um ministro do Supremo necessariamente envolvido numa discussão local de concessão de linha amarela. Conduz a audiência de conciliação Conduzindo a audiência. Assim, não estou nem entrando no mérito, de quem está certo, quem está errado nesse caso, em ponto. Estou só dizendo que, sob o ponto de vista de governança, eu acho muito louco que questões como essa, menores, que não tem, na minha opinião, nada a ver com o direito constitucional, tenham um ministro do Supremo ocupando o seu tempo para sentar e tendo que resolver um problema de conflito entre um concessionário e uma concessão. Assim, chegamos a esse ponto, sob o ponto de vista jurídico. É um dos temas, Moisés, que eu gostaria muito de debater, porque eu acho que isso tem uma cadeia de problemas. Não, tranquilo, mas estou dizendo assim, no geral, acho que a gente tem um problema de governança. No final do dia é isso. E eu acho que a gente não fala tanto sobre esse problema de governança, porque não é um tema tão óbvio. Mas isso gera, tem uma consequência. A consequência é a insegurança jurídica, mas eu acho que ele tem um problema anterior, que é um não desenho dessa governança. Então, é um tema que eu acho que gera muita frustração na sociedade brasileira, porque não gera resultado. E aí todo mundo, de alguma maneira, está certo na sua frustração, mas
fica esse negócio da gente não abordar o problema lá atrás. Eu queria saber se o Eduardo e o Júlio queriam fazer considerações sobre a observadora. Infelizmente, vocês tomem o tempo de tomar, e aí depois, infelizmente, a gente vai ter que encerrar o painel, porque a gente ainda precisa Tem que falar o segundo responder mais. sobre o mergulho na Lagoa Rodrigo de Freitas e Boa. na Lagoa de Barra de Jacarepaguá. Até foi bom que você tocou nisso, claro, de uma forma muito prática, porque eu e o Chicão não falamos de algo que tanto ele como eu nos envolvemos muito, que foi, né, o restante da concessão, né, de saneamento, né, de primeiro esgoto, depois água, né, que envolveu o estado inteiro, mas em especial, obviamente, a concessão só foi possível porque a cidade estava envolvida. Né, isso vai ser, né, muito transformador na nossa cidade. A gente, em 2012, o prefeito Eduardo Paes foi, naquela época, muito inovador no Brasil, fez a concessão, né, de esgoto só da zona oeste do Rio, de Deodoro a Santa Cruz. E para dar uma ideia aqui de número, né, de ordem de grandeza disso, em 2012, essa região da cidade tinha 5% de coleta e tratamento de esgoto, que é o equivalente ao que São Gonçalo hoje tem na cidade inteira. São números, né, horrorosos, vergonhosos. Isso impacta em aprendizagem, mortalidade infantil, obviamente impacta em desenvolvimento econômico, enfim. A cidade estava, né, completamente, né, fora do... Lembrando, o saneamento é uma agenda do século XIX no mundo. E a gente ainda não tinha conseguido dar esse passo. Então, o prefeito fez na Zona Oeste do Rio em 2012. Nesses 10 anos, saiu de 5% para 52% de coleta e tratamento de esgoto. E com o novo marco do saneamento, né, todas as metas de saneamento de todas as cidades do Brasil, né, aquelas estavam previstas para 2040, 2037, 2045, todas estão tendo que ser antecipadas para 2032. Nesse contexto, mesmo antes, né, do prefeito, do Chicão e eu assumirmos, o Chicão e o prefeito participaram de um acordo com o governo do Estado. Aliás, boa parte da discussão tinha lá relação com a discussão da Rio Águas, que era ligada à Secretaria de Meio Ambiente. Um grande contencioso, né, uma contenda gigantesca, que só poderia beneficiar o Estado se a cidade do Rio aceitasse os termos, se o Estado aceitasse os termos da cidade. Esse acordo foi feito ainda em dezembro. Para ter uma ideia do quanto que, aí você falou de política, mas o quanto que as nossas escolhas fazem diferença. O comando político do prefeito anterior, nesse processo inteiro, foi brigar, literalmente. O Chicão me corrige aqui, se não era mais ou menos isso que a gente encontrou em dezembro. Ele abandonou, né? Ele entrou com as ações, deixou os próprios servidores, os servidores da Rio Águas, ligados à Secretaria de Meio Ambiente, eles passaram a cuidar do tema sozinhos. Imagina, estamos falando de uma concessão de mais de 20 bilhões de reais. E não tinha envolvimento do prefeito da cidade, é inacreditável. Os servidores, junto com a Procuradoria, passaram a litigar, a tomar decisões, tudo sozinhos. Apresentar projeto de lei para a Câmara, sozinhos, sem ter orientação nem da Casa Civil, nem do prefeito da cidade. É inacreditável. Então, a partir desse acordo em dezembro, e aí a bola chega em mim, né, em janeiro, depois do acordo feito, da gente traduzir, né, a concessão que foi feita aí nos desdobramentos, né, claro, o órgão ambiental da cidade do Rio, né, pelo fato de ter uma agência que cuida de água e saneamento como a Rio Águas, só o município do Rio tem isso, completamente extraordinário, e a gente conduziu junto com o Estado o primeiro planejamento das concessionárias, né, hoje a cidade do Rio está dividida, né, dessas novas concessões que foram feitas, finalmente, né, depois de 200 anos de atraso, na Zona Norte e na Zona Sul do Rio, e na Zona Oeste, Barra de Jacarepaguá, né, que não estava no restante da concessão, né, para ter uma ideia do tamanho disso. Uma das empresas, que é a Iguá, dobrou de tamanho. Né, já tinha concessionária de Cuiabá, já tinha concessão de Cuiabá, já tinha outras cidades no Brasil, só com Barra de Jacarepaguá e mais 2 municípios pequenos, a empresa dobrou de tamanho. Tamanho da outorga, a área, enfim, a quantidade de gente, né, que vai ser atendida por isso. E Águas do Rio, né, que é a AEGE, que é uma empresa gigantesca também, assumiu a Zona Norte, Baixada Fluminense, enfim, tudo isso para dizer, né, até 2032, né, ou seja, nos próximos 10 anos, são muitos bilhões de investimento que vão ser feitos, na maior parte deles por uma mudança, né, de entendimento que em 2012 não existia, mas agora passou a existir, né, com
investimento em coleta de tempo seco, que viabiliza fazer isso em área informal, favela, né? A Baía de Guanabara vai ser muito beneficiada. Não adianta aquelas conversas malucas de despoluição, nem nada disso, né? Você tem valores previstos para investir na Baía de Guanabara, valores previstos para investir na Lagoa Barra de Jacarepaguá. Mas a grande ação de requalificação ambiental é parar de jogar esgoto nas lagoas, né? Tem um monte de prédio de luxo no entorno da lagoa que não está, né, que às vezes está ligado na rede, mas a elevatória não funciona, vaza esgoto na lagoa. Aí tem prédio na Barra, aliás, vários condomínios da Barra, tem a rede, mas não está ligada, tem a rede que faz a coleta, mas não está ligada no sistema de esgoto da SEDAI, né? Então, provavelmente nos próximos 5 anos, né, na cidade do Rio, vai ser um avanço absurdo, em especial nessas áreas no entorno das lagoas. Barra de Jacarepaguá, no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas e na Baía de Guanabara, né? Aí, só para não deixar de falar, né, um pouco do que o Chicão falou, do desafio, né, de quem está na gestão pública, talvez o meu grande litígio, minha grande contenda foi, né, envolvendo algumas unidades de tratamento de rio, importante falar isso aqui, estações de tratamento de rio, acho que muitos de vocês devem conhecer, no Flamengo tem uma, em São Conrado tem outra, bem na frente da Cidade de Deus tem outra, e tinha uma outra em Barra de Guaratiba, mas essa ninguém vê, mas no Flamengo todo mundo vê, né? Foram anos, né, em que SEDAI e uma parte, né, dos servidores da prefeitura não conseguiam chegar num consenso sobre a operação dessas estações, né? Tinha uma discussão grande sobre se elas eram necessárias ou não, mas de ordem de grandeza disso aqui, de custo operacional, 25 milhões de reais por ano para financiar essas estações, ou seja, 100 milhões de reais a cada mandato de prefeitos eleitos nos últimos anos, né? E finalmente com a concessão, né, com a gente, aí o prefeito me deu esse tempo para eu tratar diretamente, né, eu fiz dezenas e dezenas de reuniões, né, só a unidade do Flamengo custava quase 2 milhões e meio por ano, né? E a gente conseguiu chegar num acordo com a concessionária, uma luta monstruosa, imprensa, briga para todo lado, mas para que eles pudessem finalmente ligar, fazer a ligação do jeito correto, ligar lá no IOC, chama coisa técnica, enfim, para parar de chegar esgoto ali na enseada de Botafogo. A mesma coisa, né, a gente espera que aconteça ao longo do tempo na Baía de Guanabara, Lagoa Barra de Jacarepaguá. Assim, tudo isso, né, é um avanço gigantesco, né? Bilhões investidos, a população deixando de ter esgoto caindo na porta de casa e também destrava, né, uma cadeia de emprego, desenvolvimento econômico dentro desse segmento. É duro a gente imaginar que só agora a gente está avançando numa agenda de 200 anos atrás, mas antes tarde do que mais tarde. Então, é uma boa notícia para a cidade, né? Certamente, acho que em 2030 a gente vai poder dar um mergulho com mais tranquilidade. Excelente. Na Lagoa da Barra de Jacarepaguá. Tá gravado. Inclusive, é obrigação contratual da concessionária. Então, além de 2032. gravado, nós temos que cobrar. E só, do prazo, é o seguinte, marco legal de saneamento, passou a ser uma lei federal, durante o governo Temer isso foi atualizado, foi aprovado e atualizado os prazos para 2032, né, chegar a algo próximo de 100%, 100% não existe, né, mas acima de 90%, e também, né, fazendo valer isso no contrato de concessão. O que a cidade fez? Né, as novas concessões já vieram com o prazo de 2032, mas obviamente a gente passou o ano de 2021 atualizando as metas, né, de Campo Grande, Bangu, Padre Miguel, Santa Cruz, para que essas áreas da cidade também cheguem a 2032 com mais de 90% de cobertura. Perfeito. Júlia, você quer fazer considerações finais? Vou ser bem sucinto, né, até por questão do horário, mas só para complementar o que o Cavalieri e o Chicão falaram, acho que no ponto central é a questão, de fato, de a gente olhar para o futuro uma cidade cada vez mais integrada, né? E quando a gente fala todos esses problemas que a gente mencionou aqui, né, quando você olha, por exemplo, para o programa do Reviver Centro, que pensa o centro da cidade como uma região para moradia, isso interfere diretamente, por exemplo, na questão do transporte. Porque quanto mais a cidade se expande para a Zona Oeste, e o objetivo da Secretaria de Meio Ambiente foi travar esse desenvolvimento justamente para não avançar nas áreas de proteção ambiental, você modifica todo o pensamento de concessão dos meios de transporte da cidade. Então, hoje está olhando para o Rio de 2030, num Rio que em 2050 vai cumprir com a meta de zerar as emissões de carbono, ela precisa repensar a forma como ela cresce.
Então, você colocar a pessoa morando no centro e ela vai de bicicleta para o trabalho, porque o trabalho está dois quarteirões dali, e ela faz o lazer dela no Museu da Manhã, todos os equipamentos de lazer na região do Porto, na região do centro, tudo próximo. Isso, então, assim, essa visão de futuro de cidade integrada é fundamental para a gente cumprir com todas essas metas, tanto do ponto de vista ambiental, como também para a gente ser uma referência de cidade inteligente, que é algo que o Rio se espelha a nível global. Então, essa visão do futuro é fundamental. É claro que é um processo, isso não acontece da noite para o dia. Então, por exemplo, a questão do ônibus elétrico está previsto no plano de desenvolvimento estratégico, mas isso é um processo que acontece. Para ser objetivo, desculpa, Júlio, te cortar, mas os ônibus do padrão BRT, aquele ônibus comprido, só uma empresa, né, que faz ônibus naquele padrão elétricos. E aí, por conta de um conflito, né, do tomador de decisão máximo da administração pública municipal, né, só tem uma empresa que fornece. Você teria dificuldade de fazer uma concorrência pública, claro. Só tem uma empresa. Né, nos ônibus padrão, aqueles ônibus que circulam pela cidade, né, nos novos pacotes aí que foram licitados, uma parte deles já são elétricos. Até para fazer o teste no BRT também com ônibus menor. Inclusive o caminhão da Conlurb também. O caminhão da Conlurb já tem, enfim, acho que tem 15 ou 20 chegando, enfim. Aproveitando aí também essa coisa do BRT e VLT, o que o prefeito lançou foi, né, que uma parte do sistema de BRT vai continuar concentrado com mais ônibus, né, de BRT, e uma outra parte, né, esse retão aqui, Barra, Recreio, Guaratiba, enfim, toda essa reta ali do BRT, né, até 2025, né, vai iniciar o processo de transformação em VLT. Então, uma parte do sistema continuaria com BRT, outra parte transforma para VLT. Esse foi o anúncio que ele fez. Perfeito. E a habilitagem já foi licitada também, primeira cidade do Brasil a licitar a habilitagem digital. Ou seja, acabar com a caixa preta. Eu realmente preciso encerrar o painel, gente. Desculpa, porque... Júlio, você foi pego no meio, tá tudo bem? Gente, isso só demonstra que o assunto gera muito assunto, mas em benefício do tempo, a gente já está até um pouquinho atrasado, queria encerrar o painel, agradecer muitíssimo as exposições do Chicão, do Eduardo e do Júlio, e também as perguntas do público. Tenho certeza que existe muita demanda ainda por assuntos que são do dia a dia da nossa cidade, mas eu sou infelizmente obrigado a encerrar o painel. A gente teria um coffee break um pouquinho mais longo, mas eu acredito que acho que em 10 minutos a gente possa ir e voltar para a gente dar início ao segundo painel. Muito obrigado, gente.